No plano espiritual existe um curso para mentores espirituais aprimorarem as suas funções como mentor. E no vídeo de hoje você vai descobrir como é esse curso e como que um ser espiritual se torna um mentor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Hélio Gabriel e, em primeiro lugar, eu preciso te dizer que essas informações aqui eu retirei exclusivamente dos meus mentores, porque ele, o mentor João, realizou essa formação no plano espiritual e passou para mim uma parte desse conteúdo programático que ele desenvolveu nessa formação no astral. Inclusive já foi tema de uma meditação mundial. Caso você me acompanhe há mais tempo, pode ter ouvido já parte dessas informações na meditação mundial lá pelo canal do Pava, mas estava misturado numa série de outros assuntos e agora recortamos para trazer aqui como é que um ser espiritual se torna um mentor espiritual para depois assessorar os encarnados aqui na matéria, e como que é esse conteúdo programático também de um curso para mentores. Veja só, que curioso. Vamos lá. A relação que o mentor João fez ao passar essas informações para mim foi que um bom mentor é mais ou menos semelhante a um bom professor, porque os mentores são também nossos professores, né? Tem a intenção de nos instruir a nós trilharmos a melhor forma a nossa caminhada por essa experiência terrena nessa encarnação. E parte do conteúdo programático desse curso envolve também ser um bom professor, que é o mesmo, nas palavras do João, que ser um bom mentor. Então veja, caso você seja professor nessa atual experiência, depois de desencarnar pode ser que você tenha mais facilidade em ser também um mentor ou uma mentora. Por que não? Porque muitas das habilidades, talvez, você vai ver agora, já tenha adquirido e já faça parte da sua natureza. E o primeiro conteúdo que o mentor João me passou, que eles estudam e se desenvolvem nessa formação, diz respeito à parte da motivação dos alunos, na verdade a motivação dos encarnados, de nós que estamos aqui tendo essa experiência terrena, porque muitas vezes é comum, infelizmente, devido a uma série de questões também sociais e da nossa capacidade e elevação de consciência, muitas vezes nós sucumbimos às provas da experiência da matéria. E isso faz com que a gente não tenha um bom resultado ou não tenha o resultado que poderia ter frente à nossa capacidade interna, que é muito maior do que a gente acredita ser. Então, esse trabalho aqui diz respeito à motivação dos alunos, mas lembrando que motivação não é simplesmente falar coisinhas bonitas no ouvido para os mentorados, que somos nós. Não, motivação diz respeito a dar motivos. E o que eles aprendem nessa etapa é como realizar esse processo, como, por exemplo, a sugestão de ideias na mente dos mentorados, a construção também de sincronias nas nossas vidas, auxiliar no processo da construção das sincronias, para que a gente vá percebendo os motivos pelo qual a gente tem que ir por esse ou por aquele caminho. Então, essa etapa diz respeito também a uma educação mediúnica por parte dos mentores. Por quê? A gente tem no imaginário, que a mediunidade é só a nossa para com o plano espiritual, mas não, mediunidade é uma comunicação interplano, entre um plano e outro. Logo, eles, tendo a necessidade de se conectar e de se comunicar com a gente, também precisam exercer a sua mediunidade, só que numa polaridade inversa. E veja, isso aqui é bastante delicado, porque a gente fala, no trabalho de contato com os nossos mentores, de elevação da nossa frequência e da nossa sintonia. O trabalho deles é um pouquinho diferente. Eles precisam diminuir a frequência de matéria, mas ao mesmo tempo manter a boa sintonia. Então é um trabalho bastante técnico que eles aprimoram e desenvolvem nessa etapa dos seus estudos. O segundo ponto tem relação com a administração do ambiente. Administração do ambiente, porque os nossos mentores, um dos papéis, uma das funções é facilitar a nossa caminhada por esse plano, fazer com que a gente desenvolva as nossas habilidades, virtudes e consiga crescer enquanto consciência. E para isso, eles precisam administrar, organizar energeticamente o ambiente em que nós vivemos. Eles auxiliam muito nesse processo, porque é também no ambiente que a gente vive
o local que nós mais vamos ter possibilidade de ter uma conexão com os mentores e eles com a gente, que somos os tutelados. E esse ambiente, então, que nós frequentamos, ele precisa estar numa harmonia vital, numa harmonia energética. É claro que a gente tem grande responsabilidade no que é emanado e como está o ambiente em que a gente vive e frequenta, mas eles também, pelas suas capacidades, e isto é um grau de liberdade que eles têm, auxiliam muito na manutenção do bem-estar energético dos locais, para que justamente eles possam se aproximar com mais facilidade da gente e instruir da forma que eles podem instruir no momento. Então, eles aprendem esse processo também, de como organizar energeticamente o ambiente do tutelado, do mentorado. A terceira etapa desse processo que me foi passado é principalmente para quem está iniciando nessa caminhada, nessa jornada de tornar-se um mentor espiritual. Este curso é um curso justamente com essa finalidade, né? Aqueles seres que já atingiram um patamar de consciência que conseguem estar equilibrados e facilitar, auxiliar a vida dos seres aqui encarnados e querem se colocar nesse serviço, eles fazem esse processo de aprendizado, esse curso, e essa etapa aqui, a terceira que eu lhe trago agora, diz muito respeito a esses mentores de primeira viagem, que é avaliar todo o conhecimento prévio do tutelado, do mentorado, semelhante ao que um professor precisa fazer também em sala de aula. Novamente, o mentor João fez muito essa relação de bons professores com bons mentores. E como que esse processo é feito? Precisa-se avaliar qual é o nível de consciência do mentorado, qual é a sabedoria prévia que ele tem na sua bagagem espiritual, quais são as suas medidas de amor interno, qual é o seu nível de bondade, de inteligência emocional, de autoconhecimento, e isso é instruído, eles aprendem a como medir. A partir da percepção de todo o campo energético, se faz um balanço, se faz uma análise para perceber qual é o nível de consciência daquele ser espiritual que o mentor está começando a assessorar. É claro que os superiores muitas vezes, né, dão a nossa ficha para esses mentores, mas é bom que eles consigam também tirar da gente, do nosso campo, essa informação. É muito válido, é um processo de aprimoramento deles também. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a espiritualidade sempre une o útil ao agradável. Então aquilo que nós recebemos dos nossos mentores é para o nosso crescimento, mas é para o crescimento deles também, certo? Quarto ponto aqui, que eles estudam e aprimoram, semelhante ao que professores precisam fazer em salas de aula, é a comunicação. E essa comunicação é de uma maneira, exercícios, né, para que a comunicação, principalmente essa mediúnica, de um plano para com o outro, seja de maneira eficaz e que seja a comunicação de ideias necessárias, compatíveis, valorosas. E aí isso é feito especificamente com o autoconhecimento dos nossos próprios mentores. Então existe dentro dessa formação desse curso como se fosse aulas de autoconhecimento, de práticas de meditação, inclusive para alavancar, fazer crescer a clareza interna pessoal dos nossos mentores, para que eles possam ter uma compreensão mais completa, mais adequada, com uma autorregulação emocional e conseguir nos ajudar da melhor forma. Porque existe uma grande questão aqui. Se eles, ao tentar nos assessorarem, criam uma espécie de ressonância com algum processo que a gente esteja passando na matéria e cria como se fosse uma identificação emocional com algo que a gente está vivenciando, isso já pode desestabilizar eles e eles automaticamente não auxiliarem da melhor forma. Então, esse processo interno de autoconhecimento, de afastamento dos nossos processos que a gente está vivendo, para que eles possam ter a clareza e comunicar da melhor forma, nossa, isso é um trabalho que eles desenvolvem e fazem muito também. Eu tenho um exemplo do próprio mentor João aqui, né, que foi o que ele me passou. Numa experiência passada da sua encarnação, ele teve a sua companheira de vida que perdeu a vida de uma forma trágica, foi atropelada, e não foi por carros, não foi por nada, foi por veículos medievais, como carroças e coisa do tipo. Ele não entrou em muitos detalhes, mas veja só,
ao ele se defrontar, se deparar com alguma experiência de acidente, hoje em dia, né, ele pode reativar emocionalmente essas feridas de uma encarnação passada dele, e aí ele já perde o equilíbrio emocional e não consegue auxiliar da melhor forma, caso o seu tutorado, o seu mentorado passe por uma experiência semelhante. Então é esse nível de autorregulação, de autoconhecimento que se aprende nessa etapa do curso para conseguir separar as coisas e ainda comunicar, ajudar da melhor maneira, de uma maneira mais eficaz, mais adequada. Então veja só quão profundo é, né? Em verdade é um curso de extremo autoconhecimento, tá bem? E aí a gente chega numa quinta etapa, tem outras ainda, vamos lá, que é levar em consideração, é muito importante, as características do mentorado. Então você faz, além da análise, né, da bagagem de sabedoria de cada um, você faz um mapeamento, eles leem isso, aprende-se a ver qual é a personalidade, quais são as características de cada mentorado, para que ele consiga também aperfeiçoar o seu processo de instrução. Porque é um processo humano a comunicação, a instrução, a didática, não é algo pronto, né? E a gente também, com as nossas experiências aqui na matéria, a gente vai se transformando, a nossa personalidade vai se modificando. Então eles precisam também nos entender de uma forma bastante profunda para que ele siga nos instruindo da melhor forma. Precisa nos entender, porque não tem um protocolo a ser seguido em todas as situações. Não, é um processo humano. A gente vai se transformando, eles precisam entender também como é que a gente está para melhor contribuir. O sexto processo aqui, na etapa do curso deles, é a avaliação dos resultados daquilo que eles estão nos propondo, semelhante a como um professor propõe as provas para os seus alunos na escola, depois de passar uma lição, depois de passar um conteúdo, eles também avaliam os resultados daquilo que eles nos passaram. Por exemplo, com a atitude que eu tomei, eu, o mentor, com a atitude que o mentor tomou, como que o tutelado, como que nós absorvemos essas informações que ele passaram, com a metodologia que ele utilizou, quais foram os impactos astrais no nosso campo de energia, se talvez a força do pensamento dele colocada foi muito intensa e criou um abalo na nossa estrutura energética, criou com a colocação e sugestão mental deles algum problema na nossa vida, aquilo ali trouxe mais dúvida para nós, né? O que é que ele poderia ter feito de diferente para chegar a um resultado melhor? Então, essa avaliação é também um processo que eles aprendem e fazem constantemente, porque tudo pode ser melhorado, tudo pode ser aperfeiçoado. A gente também está nesse processo. É bom a gente trazer para nós, um parênteses aqui, né? Essa autoanálise, avaliar os resultados daquilo que a gente realizou, tanto no caminho espiritual, com as práticas que eu estou fazendo, o que é que está me trazendo de evolução espiritual, de virtude, de consciência amorosa, quanto em qualquer outra coisa que a gente faça na nossa vida. É sempre bom avaliar o resultado daquilo que a gente fez. E em último passo, não que o curso acabe aqui, mas foi aquilo que eu captei do que o mentor João me passou, é a parte final de revisão de todas as informações. Sempre que eles passam uma informação, uma intuição, um insight, colocam alguma informação do nosso inconsciente para que se sobressaia em sonho, enfim, tem muitas as formas, é importante revisar aquela informação. Ou seja, eles nos passarem isso mais de uma vez. Assim como quando um professor finaliza um conteúdo, ele precisa também, para ser um bom professor, revisar aquela matéria para ver se algo não foi assimilado pelos alunos. Os nossos mentores também precisam revisar aquilo que foi passado para ver se algo não foi assimilado pela nossa consciência e que, quem sabe, possa ser melhor assimilado. Então veja o quão profundo é esse trabalho de eterno aprimoramento dos nossos mentores para serem bons mentores. Assim como a gente, também numa profissão que escolhe, a gente precisa estar em constante aprimoramento para ser bons profissionais na área que a gente escolheu e estabeleceu. Certo? Se você ainda tem interesse pela espiritualidade, por aprofundar esse contato com a espiritualidade, com os seus mentores, eu preciso te convidar
a ingressar, a fazer parte da Comunidade da Ação. Dentro da Comunidade da Ação, que é o nosso espaço online de estudos, práticas e desenvolvimento espiritual, a gente tem todo o nosso trabalho de autoconhecimento, mas você recebe também o curso Contato com o Mentor, para educar sua mediunidade, para entender o que envolve toda a comunicação com os mentores e os exercícios práticos para alavancar ainda mais essa comunicação sua com os seus mentores. Fora o eixo central da comunidade, que é a meditação, ao qual eu sou profundamente suspeito, porque pratico há pelo menos 14 anos, né? E seguimos muito com a meditação dentro da comunidade. Se você quiser praticar também com a gente, aprender a meditar, fica esse convite. O link da comunidade, para você conhecer mais, está aqui embaixo, nos comentários, no primeiro comentário fixado, tá bem? Eu espero ter contribuído de alguma forma com você nesse vídeo. Um big beijo, fique na paz e até mais.